Sabe o que acontece? Você faz parte do sistema. Vocês sabiam que vocês fazem parte de todos os sistemas dos clientes que vocês atendem? E que o emaranhamento deles, se você foi lá, solucionou, a solução vem para o seu sistema. Você piorou o emaranhamento, pode esperar que você também vai ter esse emaranhamento dentro da sua própria vida. As pessoas na área da justiça estão achando que sistêmico é só ver mediação, vamos ver a solução de conflitos. Não, é a saúde do próprio profissional também. Porque vocês vão escolher que emaranhamento vocês querem para a vida de vocês, se tiverem consciência. Porque se não tiver, a dinâmica doentia daquele cliente vai chegar até você. Que modelos vocês têm de saudável? Cada um tem um modelo de saudável. A questão é o seguinte, para a natureza só tem um modelo de saudável. É só seguir as leis dos sistemas e os princípios básicos da vida. Se vocês entenderem, vocês vão caminhar para o mundo saudável. Agora, se quiserem contrariar as leis da vida, que são as leis do sistema, sinto muito, porque vocês vão entrar em dois lugares. Um caminho leva para a morte e o outro para a loucura. Quando vocês começarem, se vocês não entenderem o que é o caminho saudável, e a sistêmica ajuda demais nessa história, aliás, até para os clientes, se vocês não souberem o que é levar um cliente para um mundo saudável, vocês não fazem parte da solução, vocês fazem parte do problema. E a hora que faz parte, você entra no sistema, lei do pertencimento, você pertence ao sistema doentio. Então, o que é o saudável? É aquilo que eu falei, são as leis dos sistemas. E se de repente eu não tenho uma noção do que é o saudável, eu acredito que sei o que é o saudável, eu acredito que eu consigo ficar longe dos problemas. A minha cabeça diz que eu posso fazer o que eu quiser, porque eu tenho controle, eu sei. Então preparem-se. Por quê? Porque vocês vão entrar no caminho da morte ou da loucura. E o que impede vocês de enlouquecerem ou morrerem? A doença. Vocês acham que doença é um bicho esquisito que a gente tem que jogar fora, né? Eu também acreditei nisso, na minha faculdade eu aprendi isso, eu fiz a Escola Paulista de Medicina, eu preciso identificar a doença e jogá-la fora. E assim o indivíduo fica saudável. Isso é uma visão galênica. Tem uma filosofia médica, tem várias visões. Essa é a galênica, que é o mundo ocidental. Se eu tirar a doença, o indivíduo fica saudável. A questão que Hipócrates, que é o pai da medicina, falava assim, não devemos tratar a doença, e sim o doente. É ele que é o foco. E a doença é uma mensagem que tem alguma coisa errada. E se você não descobrir o que está errado, e não ajudar o doente a se curar, porque o poder de cura está dentro do doente, você não vai poder ajudar esse indivíduo. Hipócrates lançou uma coisa que era o princípio da alternância somática. Ele falava assim, se o indivíduo precisa da doença e o médico resolver tirar a doença, ele vai inventar outra. Por quê? Porque ele precisa da doença. Você sabe por que precisa da doença? Para impedir que a mente doentia dessa pessoa leve para a morte ou para a loucura. Então a doença tem uma grande função, impedir que o doente vá para a morte ou para a loucura. E se você tira a doença, você abriu o caminho dele para onde? Por isso que as doenças parece que não param, você cura, vem outra, você tenta tratar, vem outra. Não melhorou? Pode ter certeza que você está no caminho equivocado. Bom, quantos advogados estão ficando doentes aqui com a profissão? Estresse de monte, né? Conflitos o tempo todo. E o que fazer com tudo isso? Bom, essa é uma imagem da alquimia, cujo objetivo, eu gosto muito dessa imagem, que é assim, o que está por trás de tudo isso que eu acho que é a vida? O que está por trás de tudo isso é exatamente essas dinâmicas sistêmicas que estão acontecendo aqui. E essa imagem, ela fala muito de um princípio hipocrático, também a imagem da alquimia, que diz assim, o homem, na sua sabedoria, deveria seguir a natureza. Essa mulher que daí é a natureza. E se o homem não souber seguir os passos da natureza, ele adoece. Hipócrates tinha 3 princípios de tratamento que é assim, um era vis medicatrix naturae, que significa o quê? O caminho do tratamento é a natureza. Quando você se torna um ser natural, você é saudável. Olha, Hipócrates já sabia de sistêmica desde aquela época.
tinha que seguir as leis da natureza. O que são as leis da natureza? As leis dos sistemas. E se você não está conectado com a natureza, você adoece. Isso é regra básica, desde Hipócrates. Bom, essa imagem, creio que vocês devem conhecer, porque isso aqui o que é? Quando, segundo a crença egípcia, quando você morre, você vai passar por um julgamento. E que julgamento é esse? Esse julgamento é muito interessante, porque assim, vai ter uma balança, não tem uma balança? Ó, esse símbolo já é antigo, desde aquela época, né? De um lado tem aquele vaso canópico, que é aquele vasinho lá. Sabe o que tem dentro desse vaso? Coração. Se o seu coração, quando você morrer, estiver tão leve como uma pluma, você passa para o paraíso. Senão você vai ter que pagar a pena. Essa é a pena de Maat, que fica a deusa da justiça. E você vai colocar o seu coração ali equiparado com essa pena. Se tiver leve como uma pena, paraíso. Caso contrário, problemas à vista, né? E aí, o coração de vocês está leve como uma pluma? E o que é que vocês estão fazendo para esse coração ficar leve? Porque essa é a justiça divina. É interessante que aqui, não estou sem isso aqui, mas vocês estão vendo que tem o fiel da balança lá, que é o direito, o reto, né? Que é o direito que todos vocês trabalham. Já tem isso aqui lá na época do livro egípcio dos mortos. Deusas da justiça. Vocês sabem a diferença de Temis e de Ké? São duas deusas da justiça. Temis, ela foi criada pelas moiras. As moiras é que tecem o destino humano, são três. Tece o fio, uma tece, a outra vê o tamanho, a outra corta. Então ela conhecia profundamente como funciona o mundo humano, o destino humano. E Temis casou com Zeus, foi a segunda esposa de Zeus. E as moiras deram um jeito de colocar Temis lá para dar uma segurada em Zeus. Colocar mais harmonia na situação, dar uma segurada, que ele estava poderoso demais, mas estava faltando princípios básicos para a vida. Temis é a deusa da justiça divina. Deusa da justiça divina. E vê que ela não tem uma balança. Desculpa, ela não tem espada, ela tem uma cornucópia. Por quê? Porque dependendo do equilíbrio que você tem na sua vida, é o que você vai receber na vida. Vai depender de como você está nessa balança. Depois eu vou mostrar o que tem essa balança aí. É o que você vai receber na vida. Diké é filha de Temis. Diké é a justiça humana. A justiça humana aí vem a espada. Só que Diké é filha de Temis. E por isso a justiça humana deveria estar subordinada a Temis, que é a justiça divina. Aliás, Temis, a justiça divina, todos os seres humanos e todos os deuses tinham que seguir os princípios dela. Até os deuses tinham que estar em harmonia com ela. Senão teriam problemas. É o que a vida vai oferecer para cada um. E aí, aliás, esse quadro aqui, ele foi pintado pelo Pierre Paul, em 1808. E esse quadro, ele fala do quê? A justiça e a vingança divina. A justiça é que dá a luz, a vingança divina é outra. Esse quadro foi pintado para ficar atrás dos tribunais lá de Paris. Por quê? Porque isso aqui ia orientar a função da justiça, que era pegar o crime, né? Que aí o crime está ali, que matou e roubou a vítima. E é interessante, porque aqui também tem uma outra divindade que tem a ver com Temis, que é Nêmesis. Vocês conhecem Nêmesis? Nêmesis foi criada junto com Temis, com as moiras. Só que Nêmesis, se vocês observarem, aqui não vai ter ela, na estátua, ela tem uma roda da vida. Ali na pintura, ela tem o quê? Uma ampulheta. O que significa isso? Que a justiça tarda, mas não falha, ela vai te pegar. Em algum lugar ela te pega, ela tem asas. E ela vai atrás de você. A justiça divina, não justiça humana. E nessa justiça divina, não vai pegar só o indivíduo, pega o sistema todo. Por quê? Se um sistema se beneficiou de um crime, de algum problema, de um roubo, tirar coisas de outro sistema, pode esperar que a justiça venha para o sistema inteiro. Por exemplo, eu
vou lá e utilizo o meu cliente, faço uma sacanagem com ele para poder ter mais dinheiro. Eu posso pagar o preço, e não só eu lá na frente, meus filhos e meus netos também. Alguma coisa vai acontecer. Nesse país aqui, eu já fiz um monte de constelações, cujas famílias estão tendo um monte de problemas. Sabe onde está a origem, muitas vezes? Na escravidão. Principalmente o pessoal que tem fazendas por aí, de repente começa o quê? Filhos entrando em esquizofrenia, suicídio, dando um monte de problema. Quando você vai investigar a raiz do problema, adivinha? Escravidão. Porque aquela família teve ganhos importantes, financeiros, com a morte, com o abuso dos negros na escravidão. Agora eles estão pagando o preço e tudo está jogando, tudo assim, está indo embora. As fazendas estão tudo indo embora. E aí a justiça pega, não é só o indivíduo, pega o sistema inteiro. Se vocês conhecerem como funciona a sistêmica, vocês vão ver que não é só para fazer uma mediação naquele momento de um conflito. A coisa é muito maior do que vocês imaginam. É só acompanhar o trabalho sistêmico, constelação, vocês vão ver. Bom, e aqui puseram uma venda. Quem pôs a venda? Quem pôs a venda foram os alemães lá no século XVI, cujo objetivo é ela fazer a justiça sem ver a quem está fazendo, se é um nobre, se é um plebeu, ou seja lá quem for, que ela deveria ser para todo mundo, né? Eu até tirei a imagem da estátua da justiça em Brasília. Vocês lembram como é que é a estátua? Mudaram tudo em Brasília. Primeiro, não tem mais balança. Aqui as imagens estão sempre em pé porque a justiça é ativa, a nossa já está sentada, não tem mais a balança e a espada está parada em cima do colo. Conclusão, a própria imagem fala como é que virou a justiça brasileira. Bom, 3 pontos importantes. O que é que tem nessa balança? A balança é o equilíbrio entre a mentalidade de vocês e o mundo emocional, a cabeça e o coração. E a espada tem a ver com a atividade que vocês vão fazer na vida, onde vocês vão agir, sentir, pensar e agir. Que referenciais cada um carrega para tomar essas atitudes? E aqui eu coloquei, são 5 níveis de doenças, que tem a ver também com 5 níveis de cura. Eu coloquei 3 aqui para vocês, para não ficar falando tanto dos outros. Por quê? Como é que você enlouquece e adoece? Aqui, níveis de doença: físico, mental, emocional, sistêmico e epigenético. Epigenético agora é uma ciência que está vindo comprovar uma série de dinâmicas que nós trabalhamos na sistêmica e fala assim, mas isso não é científico, agora está lá. Mostra como é que as dinâmicas sistêmicas vão afetando na saúde, tá? Mas vamos lá. Físico é o corpo, então se você adoecer, fizer alguma coisa, vai no corpo. Mas a origem, mental, emocional e sistêmico. Bom, o corpo de vocês vai refletir o quê? O estresse, as decisões que vocês tomam, aquilo que vocês deixam para amanhã, aquelas decisões estranhas que você fala, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada, é uma interessante. Não, até hoje nunca aconteceu coisa alguma. Não, tá bom assim, o certo é isso, tá bom. É no corpo que tudo vai aparecer. O corpo é o grande palco onde vão acontecer todos os teatros, todos os dramas que cada um de nós temos. E aí vem a mentalidade. Existe mentalidade de rico, existe mentalidade de pobre, está cheio de coisas que você vai ver. Tem a mentalidade do doente, tem a mentalidade da vítima, tem a mentalidade do psicopata, tem a mentalidade de um monte de coisas. Como é que é montada essa mentalidade? Em cima do quê? Das experiências de vida. Daquilo que nós aprendemos aonde? No sistema lá atrás. Principalmente onde? Na nossa família. Que referenciais a família de todos nós nos passou? E será que são referenciais saudáveis? Sabia que a maioria do pessoal que vem para a justiça é porque tem um conflito na história familiar? Porque precisa fazer justiça, teve alguma coisa que não foi justo para a família ou para o indivíduo. E aí mistura os seus problemas na área da justiça e acha que está fazendo justiça. Frequentemente está conectado com problemas inconscientes que nem sabe que tem. É lá. Como para a medicina também é a mesma coisa. A questão que leva à escolha profissional, pode ter certeza, é um trauma infantil de cada um de vocês.
E aí, se vocês não conhecerem o trauma, vocês estão vivenciando o trauma a cada passo dentro da atividade profissional. Mundo emocional. Dá uma olhada como o mundo emocional muda a energia. Ai, Fernando, que esoterismo é esse? Não, é a distribuição de sangue. Onde está mais quente, onde está mais frio. E aí você pode ver para onde o sangue vai, dependendo do mundo emocional que você está. Qual a emoção que você costuma ter? Que você está apegada nessa emoção e diz que eu sou assim, ó. Agora imagina, se a energia estiver em excesso em alguma área, adivinha o que vai acontecer? Doenças por hiper alguma coisa, excesso. E quando estiver faltando, é doenças por hipo, porque é falta, hiper ou hipo. Agora, se vocês estiverem com o mundo emocional desequilibrado, dá uma olhada como é que está o fluxo sanguíneo e pergunta o que vai acontecer. Os órgãos vão adoecer por excesso ou por falta. Olha como o mundo emocional mexe. E o meio que vocês vivem é um mundo emocional muito saudável, né? Nossa, é uma coisa tão legal, né? Olha lá. E aí vem o sistêmico, que é algo assim. Vocês sabem qual é a dinâmica sistêmica que está acontecendo entre você, profissional, e o cliente, entre os clientes na família, no casal, nos conflitos que eles estão tendo, como você interage, qual é o papel da justiça, quais são os próximos passos. Conhece como funciona o tabuleiro? Sabe como mexe as peças? Sabe estratégias de jogo? E sabe o que é vencer nesse lugar? Será que vencer é vencer um conflito ou terminar a guerra? Porque a maioria dos processos parece luta de boxe que vem um round. Agora esse round, ganhei esse, agora é a minha vez de ganhar, agora aquele ganhou. E vai acumulando. Quando que acaba a guerra? E a posição de vocês é estimular o conflito ou terminar a guerra? Porque tem aqueles advogados que são beligerantes, que adoram conflito, porque isso é legal. Ok, adivinha o que vai carregar dentro da sua mentalidade, mundo emocional e sistêmico, porque isso vai pegar. Se vocês não acreditam, espere Nêmesis chegar, vocês vão ver o que vai acontecer. Nêmesis é implacável. Por isso, na sistêmica e na área do direito, eu coloco assim, são 3 áreas, mas são 7 campos de atuação. E nesses 7 campos de atuação, onde a sistêmica pode entrar, tem muito mais campo do que vocês imaginam. Por exemplo, nas pessoas, como seria interessante se todas as pessoas já tivessem noção do que é justiça, que são o quê? Os princípios básicos de vida. Se isso acontecesse nas famílias e nas escolas, com certeza estaria bem vazio o tribunal, porque as pessoas já têm referenciais mais saudáveis. Mas alguém está trabalhando nessa base ou está trabalhando só nas consequências? Porque precisaria, seria extremamente interessante, como o próprio advogado, o que ele faz na relação com seus clientes e na relação com a justiça em si, dentro dos processos. Quando ele atende um cliente, qual é o grande objetivo? É seguir em frente ou poder resolver antes? E o próprio juiz, quando está lá, quando ele está olhando aquelas dinâmicas todas, se ele entender das dinâmicas sistêmicas que estão acontecendo, significa que ele sabe jogar xadrez em várias etapas, não vê só o imediato, ele está vendo uma dinâmica acontecendo. E quando começa a ver a dinâmica sistêmica, isso dá um nível de inteligência sistêmica, uma visão, você consegue entender muito mais do que está acontecendo. Tem o Peter Drucker, que é o pai da administração moderna, que ele fala assim, o importante é você ouvir aquilo que não é dito. É saber o que está acontecendo. O que está por trás de tudo isso? Está falando uma coisa, mas o que está escondido? O que não se fala? E eu adoro prestar atenção no que não se fala. Por isso eu também fui para psicoterapia corporal, porque o corpo fala de tudo. A cabeça fala umas coisinhas, mas o corpo conta a verdade. Bom, e basicamente o que é? Tem os seres humanos, tem as leis humanas, que é o direito. Você sabe que direito e justiça são coisas que muitas vezes não conversam uma coisa com a outra. É direito, mas não é justo. E é interessante, esse direito está saudável ou está doentio no sistema da comunidade? Deveria estar, né? Mas, e aí como trabalhar dentro da justiça? A justiça é divina, o direito são as leis humanas. E as pessoas deveriam ter esses conceitos dentro de si.
Por isso que eu falo escola e família, deveria trabalhar na base. Mas a gente não trabalha na base, a gente trabalha só nas consequências. E está cada vez pior. E aqui a tal da epigenética, só para dar uma palhinha para vocês saberem o que é isso aqui. Saiu até na revista Time, então está aqui, ó. Porque o nosso DNA não é o nosso destino. E a epigenética é uma ciência que está vindo com uma força enorme e eu estou colocando muito forte na sistêmica, porque tem tudo a ver com a sistêmica, só para vocês terem uma ideia. As pessoas acreditavam que DNA é uma coisa imutável, está lá. E sabe o que descobriram, depois do projeto Genoma e muitas coisas que eles andaram fazendo? Que existe algo que chama epigenética, a epi é sobre, fica sobre o DNA. Existem marcadores, e eu não tenho seta, mas se vocês olharem lá, tem metilgrupo, está aqui, ó. Então tem o DNA, tem uma flecha ali cor-de-rosa apontando, ó lá, tem ali, ó, fatores epigenéticos. O que são isso aqui? Esse CH3, ele substitui o hidrogênio de uma base do DNA. Toda vez que o CH3 entra lá, a gente fala assim, metilou o gene. Sabe o que acontece quando metila o gene? Aquele gene não é lido. Se você tem um gene de doença, você pode bloquear. Então você pode bloquear até doenças genéticas. Louco, né? E isso já está comprovado. Agora, comprovado cientificamente, vocês vão lá, pesquisam lá no Google, ratos agouti, vocês vão ver lá, comprovado, é uma experiência clássica. E também, do mesmo jeito, pode metilar genes saudáveis. Por exemplo, tem um gene que é o gene supressor de tumor. Esse gene, ele bloqueia o aparecimento de células cancerosas. Então, ela trabalha naturalmente para evitar câncer. Agora, se esse gene estiver metilado, a chance de você ter câncer aumenta demais. Então, até que os oncologistas estão aí desesperados tentando descobrir como é que faz para desmetilar esse gene para ele poder ficar saudável. Você já viu que tem famílias que as pessoas têm muito câncer? Fala, é genético. Não, é epigenético. Epigenético. Ah, mas Fernando, mas coisa mais maluca é essa? Imagina que isso aqui é um código de DNA, tá vendo? Essas letras todas aí. Dependendo da experiência de vida, e eu vou explicar, experiência de vida dos nossos antepassados, mundo intrauterino, na infância e como você lida hoje, você pode metilar e desmetilar. A epigenética você muda, o genético não, mas a epigenética você muda, é a capacidade de você colocar uma vida mais saudável ou doentia. Por exemplo, imagina se tiver metilado alguns, olha só o que você vai ter. A leitura do DNA vai ler isso aqui. Mas você também pode metilar outras e ser isso aqui. Mas é no mesmo código genético. Isso é ciência. Isso não é achômetro. Está lá agora, está tudo aí. É só pesquisar. Vocês vão ver uma experiência maior que a outra. E como é que metila e como é que não metila? Ah, como é que isso aqui acontece, Fernando? Em 4 fases. Gametas, o espermatozoide e óvulo de vocês já traz a experiência de vida dos seus pais. Aqui dos seus pais, avós, bisavós. Então, pelo menos até 3 gerações já está comprovado. É que eles ainda não conseguiram comprovar mais, mas daqui a pouco vão comprovar que até pelo menos umas 7 gerações você vai ter. Tudo que é traumático, que deixou uma informação, a natureza não é burra. A natureza pega as histórias de vida e passa para frente. E a gente acha que a natureza é burra. A natureza não é burra, não. Ela pega as experiências e passa. Por quê? Se passou por uma situação traumática, ela passa informação para as próximas gerações. Então, o óvulo e o espermatozoide já conta a história dos antepassados. Já tem metilação lá, porque tem a ver com memória das experiências. Ah, eu vou ter uma produção independente. Eu vou pegar um óvulo e um espermatozoide e vou colocar lá e são tudo uma tela em branco. São nada. Estão carregando as histórias de vida dos antepassados através dos gametas. E agora, como é que mexe com isso? Não, eu vou ter uma produção independente, eu sou mulher e eu quero assim, o homem não existe. Não, vixe, existe o homem, toda a história que veio por trás dele, veio junto lá. Depois fala, mas como que virou isso aqui? Ué, como que virou? Primeiro, só de excluir o masculino já é um problema seríssimo. Fora as histórias de vida que vem, que você acha que tem controle. Não tem. E aí o Bruce Lipton, que é um dos gênios, aí, um cientista que trabalha demais com isso, ele trabalha com pesquisa de célula-clone. Então ele vai multiplicando célula-clone. E aí ele foi estudando e vendo que a célula, quando adoecia, não era por causa da célula, era por causa do meio.
É o meio que estava doente. A cultura, o alimento, a temperatura, a umidade. E aí ele fala até assim, as células são como mini pessoas, porque as pessoas são exatamente iguais, depende do meio. O meio que vocês estão é saudável? Não, então prepare-se. Prepare-se. Lembra de Hipócrates falando de viver na natureza? Nós vivemos na natureza? Só olhar São Paulo é um grande exemplo, né? Estamos cercados de árvores, temos uma comida saudável, não temos? Temos de tudo. Adivinha o que vai acontecer? Nós estamos pagando o preço de não viver uma vida saudável. E aí o Bruce trabalha muito nessa área da epigenética, um cara que eu sugiro vocês seguirem, que é um cara muito interessante. Ele tem um livro maravilhoso que chama A Biologia da Crença. É muito interessante vocês lerem isso aí. Bom, e aqui eu vou passar para vocês como identificar que vocês estão no inferno. Vocês sabem como é que está no inferno? Não. E aqui, advogado é uma beleza, eles vivem no inferno e acham que estão no paraíso, mas ó, como é que está no inferno? Isso aqui chama triângulo dramático de Karpman, que é da análise transacional. Na análise transacional, o autor ele descreveu centenas, a mais de 100 diferentes casos, aí punha nome para cada um. Aí o Karpman pegou e falou, gente, mas todos eles dá para resumir nisso aqui. Então, todas as dinâmicas traumáticas que geram estresse, é interessante, sabe o que metila? Tudo aquilo que afeta a vida de vocês. Se a mãe de vocês fumou, já tem metilação acontecendo dentro do mundo intrauterino. Depende da alimentação, depende do mundo emocional dela dentro do útero, porque você é preparado para a vida. E quem é a vida? O mundo interno da sua mãe. O mundo interno, não é o que ela fala, é o que ela sente. Se vai mais sangue, menos sangue lá para aquele útero, se o tônus uterino aumenta, diminui, depende do nível de estresse dela, o filho está, aquela criança está preparando para a vida. Quem é o primeiro modelo de vida? Então já traz histórias dos antepassados. Dentro do útero já se molda. Na infância, então, é só perguntar para qualquer terapeuta ou psicanalista, você sabe os traumas da infância, conflitos da infância que você carrega até hoje. E hoje no mundo adulto, como é que o seu adulto cuida da sua própria criança? Você se ama? Que porcaria você dá para ela? Você dá limite saudável e deixa ela fazer o que ela quer? Você põe ela para dirigir o carro, depois vai reclamar que bateu? Quem casa? A criança ou o adulto? Quem faz sexo? Quais são as consequências? Bom, o que você não sabe, pode procurar na justiça, você vai ver de monte as dinâmicas infantis, você não tem consciência, mas depois você vai ver o que vai acontecer lá. Então, nesses 4 elementos, tudo que afeta as metilações, afeta a epigenética. Aquilo que você come, aqui, o ar que você respira, o estresse que você passa, tudo isso são fatores que estão mudando a epigenética. Olha, até onde vai, até no código genético. Tá? Bom, o triângulo dramático tem 3 funções. Toda vez que vocês estiverem aqui, já foi falado aqui do Salvador, né? Foi você que estava antes aqui? Não, cadê ele? Pensei que era você. Bom, mas foi interessante, falou que Salvador é uma das funções. Toda vez que vocês entram nesse jogo, e vocês adoram entrar nesse jogo, que tem a vítima, né? A vítima é o coitadinho. Esse é o pior de todos. Vem o coitadinho. O coitadinho serve para quê? Eu sou inocente. Quer ver? Vou colocar aqui. Ó. Sou inocente. Cuida de mim. Se você não resolver o meu problema, você vai se sentir culpado. Toda vez que você estiver perto, isso aqui é lei da polaridade. Toda vez que você estiver perto de um inocente, significa que você vai sentir o quê? Culpa. E toda vítima tem que ter um algoz, não tem? Tem que ter um monstro ali, né? E aí o monstro é o autoritário ali, o acusador. E o acusador fala, eu estou certo, eu posso fazer o que eu quiser porque eu estou certo. Se eu estou certo, se você está perto de um certo, você automaticamente é o quê? O errado. E aí vem o Salvador, com o meu amor, o meu coração com Deus. Aquelas coisas, umas conversas furadas, e pior que acredita. Que fala assim, eu sou bom, eu vou resolver, eu abro mão de tudo na minha vida para resolver os seus problemas. Isso aqui parece relação de criança, mãe e pai, não parece? Muitos conflitos são assim. Começa aqui, depois fica multiplicando isso pela vida inteira. E aí as vítimas aparecem, vocês vão estar no colo, pôr no colinho e fazer tudo o que ela quer, né? Coitado de vocês não entenderam essas dinâmicas. Toda vez que vocês entrarem em qualquer uma dessas funções, qualquer uma, pode ter certeza que você está no inferno. Isso não vai dar boa coisa. E na justiça isso aqui é direto, né? Adora alimentar um triângulo dramático, né?
E o triângulo dramático é assim, sempre, ou eu sou inocente, eu estou certo, ou eu sou bom. Não, eu sou bom, eu faço tudo de bom. Como é que vocês podem me acusar? O Salvador parece legal. Sabe por que o Salvador sempre está atrás de vítima? Para não ver os seus problemas. Então ele alimenta os problemas das vítimas e elas não podem melhorar, porque se melhorar ela olha para o problema de novo. Então o Salvador sempre mantém o outro no problema. Drogadicção é típico, são os codependentes. São os mais difíceis de tratar. Porque o dependente acaba entrando como vítima, de repente autoritário, não sei o quê. Mas os codependentes geralmente são salvadores. E aqui é o segredo para trabalhar a codependência. As pessoas não estão mexendo nisso também. Porque eles são saudáveis, né? Muito. E sempre é um joguinho, eu sou mais ou sou menos, eu sou mais ou sou menos. Isso é um joguinho de manipulação. A vítima é o que mais manipula todo mundo. Tipo assim, eu não vou fazer nada, não quero fazer nada, porque se eu ficar saudável, eu vou ter que pagar minhas contas, eu vou ter que cuidar da minha vida. Sendo vítima, todo mundo cuida de mim. Você tem a obrigação de cuidar de mim. Isso aqui no povo brasileiro já virou uma epidemia, né? E aí fica esse joguinho, gesto corporal. Olha lá. Eu estou certo, então você está errado. Aí vem o Salvador, passa a mão na cabecinha de todo mundo. Passa a mão na cabecinha e depois esse passa a mão na cabecinha vai parar tudo no presídio. Não sei porquê, né? Porque não põe ordem. Não, tudo bem, meu filho. Nossa, com meu amor você vai resolver. E o outro é um mendigo profissional. Está sempre ali, me dá. Se você não me der, eu morro. Você tem, eu não tenho. Vocês não conhecem esse jogo? Conhece, né? E aí fica, quem é a culpa? Porque esse lugar, cadê? Aqui não tem amor, isso aqui é só culpa, tá? Não tem amor nenhum nessa história. É jogo de culpa, tá? E aí, como eu não achei um saudável, eu inventei. Então, esse próximo aí é meu, tá? Que é o triângulo da realização, que basicamente é a criança, o adulto e o idoso sábio. Para que serve isso? Quando você tem um problema, o objetivo é solução de problema. O outro é quem é o culpado. Mas não tem solução aquilo lá, só quem é o culpado da vez. Não serve para nada, só para pôr culpa. Não tem amor nenhum, é só culpa. Aqui não. Aqui teve um problema, qual é a solução? Isso aqui que poderia nortear, por exemplo, julgamentos, vocês avaliando o cliente dentro do processo, que o objetivo é solução dos problemas. Então tem 3 funções também. Ter muitas ideias, criatividade, quais são as várias possibilidades para solucionar esse problema. Aqui, no mundo adulto, é a potência, o que eu sou capaz de fazer dessas várias ideias, o que é possível ser feito. E a sabedoria, tomada de decisão, o que eu vou fazer. Sabendo que aquilo que eu vou fazer não é 100% certo, é a que tem melhor possibilidade. E aí você avalia, funcionou? Funcionou. Não funcionou? Outras ideias, vamos ver o que a gente aprendeu em cima disso e tomar decisões. Sempre é busca da solução, nunca quem é o culpado. Fazer vítima, essas coisinhas todas. Então está aqui, a base no entusiasmo. Sabe o que é entusiasmo? A palavra entusiasmo? Entusiasmo é dentro. E aí é Deus dentro de si, é você ter essa partícula divina dentro de você. É você estar conectado com a vida, não com a morte. É você conectar com os objetivos de vida, não com os problemas e parar de carregar problemas. Foco na solução, vive no prazer e na coragem. O outro, medo, culpa, rancor, ressentimento, todas aquelas porcarias. Vocês viram o fluxo de energia no corpo quando você fica carregando essas emoções negativas por muito tempo? Bom, e outra coisa aqui. Lá era quem é mais, quem é menos. Aqui não, somos todos iguais, mas somos todos diferentes. E graças à diferença nós podemos ver coisas diferentes. Se eu estou casado, a minha mulher é igual a mim como ser humano, mas é diferente. Ela é mulher, eu sou homem. Ela vê coisas que eu não enxergo. E é uma delícia ver pelos olhos dela, que ela me vê, me mostra coisas que eu não consigo ver. Nós integramos a visão, não fica disputando quem está certo e quem está errado. Integrar, a palavra e, não é ou, é e. Isso é sistêmico, é importantíssimo. E aí, a cada momento vocês estão que nem esse círculozinho no meio dos 2 triângulos. Você escolhe, você quer ficar no de cima ou você quer ficar no de baixo? A cada momento. Entrou nas funções do triângulo dramático, sinto muito, você foi para o inferno. Agora,
Colocou lá para cima, é solução e gasta a sua energia com coisas novas e não ficar gastando energia com a mesma coisa. Isso é neurose, é ficar preso sempre no mesmo ciclo. Definição de neurose, compulsão à repetição. Você está sempre repetindo as mesmas coisas. Ah, minha mulher era um horror, tá. Casei com outra, essa é bem diferente. Aquela era branca, essa é negra. Ou então é asiática, é tudo diferente. Passa um tempo, gente, é tudo igual, né? As mulheres são todas iguais. Não, o meu jeito de olhar para as mulheres é sempre igual. Porque é só entrar qualquer uma na minha vida, eu transformo naquilo. Quem é que está errado? Quem está errado sou eu. Estou vendo uma coisa torta. Bom, por isso tem uma força antigravitacional. Sabia que vida é antigravitacional? A árvore cresce em direção aonde? Contra a gravidade. O ser humano fica de pé contra a gravidade. A gravidade está sempre puxando. A questão é, você está na vida, é antigravitacional, mas tem sempre uma força puxando você para baixo. E se você não for adulto e não souber viver, você cai o tempo todo e fica lá. Depois desiste de levantar. Entendeu? Então, sempre você tem que estar atento e fazer alguma coisa. Se deixa ver como é que fica, pode deixar que você entrou aqui embaixo. E aí, como é que você faz para bloquear essas doenças, bloquear essas dinâmicas todas aí? Sabendo as leis, seguindo o que é saudável. Vou dar uma coisa para vocês refletirem, rapidinho. Eu vou pedir para vocês ficarem de pé, só para vocês refletirem. Imaginem onde vocês, como profissionais, vocês colocam o cliente e os problemas do cliente. Não sei, tem o profissional, o cliente e os problemas do cliente. Onde vocês colocariam cada um desses, sistemicamente? Acredito que todo mundo aqui já deve ter uma noção de sistema. Onde fica? Onde ele olha? Onde fica isso aqui? E depois, onde coloca os problemas do terapeuta? Sistemicamente. E aí uma boa reflexão para vocês verem onde vocês deveriam olhar. Eu já dei a dica quando eu falei de Hipócrates, que ele falou da doença. Porque a maioria, quando eu trabalho, profissionais de psicoterapia, medicina, advogado, seja lá o que for, adivinha para onde estão olhando? Geralmente olhando para os problemas do cliente, mas não olham para o cliente. E sabe o que faz com os seus problemas? Some com eles, acha que já está tudo resolvido. Ou então põe numa situação que o cliente fica olhando para os problemas, aqui um olha para o outro, é cada coisa mais louca, e aí fica assim, o que seria saudável de tudo isso? Bom, vão refletindo, que eu já dei as dicas aqui, vão colocando, tá perto, tá longe, e se eu colocar, por exemplo, futuro e passado, onde colocaria esses elementos em relação a futuro e passado? Uma boa reflexão para vocês, pode sentar, obrigado que o tempo já acabou, tchau!